é que eu categoricamente já falei em algum dos nossos eventos aí, pré-abertura de turmas, que caligrafia atrasa o aprendizado. Então, no nosso método, quando a gente está aprendendo a escrita japonesa, estamos aprendendo hiragana, katakana e kanji, a gente foca primeiro em aprender a ler. E depois, num estágio futuro, a gente orienta o aluno a escrever à mão. Quando a gente fala isso, a interpretação 8 ou 80 da coisa diz assim: mas existem estudos que dizem que a gente aprende as coisas melhor quando a gente escreve à mão, a gente absorve melhor. Não faz sentido querer aprender japonês sem escrever. A gente nunca disse que é para aprender japonês sem escrever. A gente só coloca a habilidade de ler antes da habilidade de escrever. Porque a gente acredita que dessa forma você avança mais rápido, você fica familiarizado com o idioma mais rápido e você adquire uma base de conhecimento que te permite usar o idioma em várias coisas legais para continuar o seu aprendizado. E você não desanimar porque demorou muito até você atingir um nível onde você consegue fazer coisas legais no idioma. E depois você tem o resto da sua vida para escrever à mão, se você quiser, se você achar isso necessário. Como a gente dá um passo de cada vez, guardem essa frase, um passo de cada vez, a gente consegue ter resultado mais rápido naquilo que tem que vir primeiro e aquilo que pode esperar, a gente trabalha depois, no momento certo, quando as habilidades mais importantes já estão mais desenvolvidas. Dessa forma a gente tem os resultados necessários na hora em que eles são necessários. Isso vale até para outros elementos. Olha só, pessoal, entendam o seguinte: fazer uma coisa antes de outra não significa não fazer essa outra. Não significa abolir completamente essa outra. Então, ler antes de escrever não significa nunca escrever. Não significa que escrever é desnecessário. Não significa que escrever não ajuda. Não significa que a gente rejeita o ato de escrever. A gente só orienta que faça uma coisa primeiro, porque essa coisa primeiro vai servir como base para fazer a próxima. E a gente vai para o segundo item aqui, que é muito parecido com isso, que é: a gente no nosso método foca primeiramente em um aluno fazer o que é chamado de input, que é colocar informação para dentro. Primeiro absorver conteúdo. E o que é absorver conteúdo? Escutar coisas em japonês, compreensíveis, né? Parcialmente compreensíveis. Ler e assistir explicações, descomplicando ali o que está acontecendo em cada frase, em cada texto, em cada diálogo, explicando qual que é a estrutura que está ali por trás, qual que é a forma do verbo, qual que é a forma do adjetivo, que partícula está lá, enfim, explicar mesmo a língua japonesa e, consequentemente, lendo coisas em japonês. Isso antes de falar, antes de querer sair conversando ou antes de querer escrever os próprios textos, escrever as próprias frases, ou até mesmo ir para exercícios que exigem produção. O que são exercícios que exigem produção? Você tem que completar uma frase ou você tem que montar uma frase a partir de palavras, frases embaralhadas. Esse tipo de exercício que a gente conhece em livrinhos didáticos, né? Que muitos a gente usa na escola. Então, o que acontece? Entender antes de falar. Ler antes de escrever. Isso é uma das coisas que a gente prega. E a gente orienta os iniciantes a passar um tempo, digamos, em silêncio, dedicando mais tempo a entender o idioma, se acostumar com o idioma, para depois produzir o idioma por conta própria. As pessoas, isso às vezes cria uma interpretação errada de que a gente não quer que o aluno fale, que a gente acha que ele não deve falar, que ele não deve... até as famosas aulas de conversação, que não deve ter e tudo mais... Quando na verdade o que a gente entende é que você primeiro tem que ter uma base de conhecimento que você adquiriu lendo e ouvindo, para depois ter o que falar, né? Para você ter ferramentas de comunicação primeiro, para depois ser capaz de usá-la. Então a gente não é, por exemplo, contra aulas de conversação. A gente é a favor da aula de conversação no momento certo. Se você faz uma aula de conversação depois de ter tido a sua primeira e única aula de japonês, você vai falar 2 ou 3 frases e acabou a aula. Se você fizer a sua primeira aula de conversação depois que já estuda há 6 meses e absorveu muita coisa, você tem muito mais coisa que pode falar para desenvolver a naturalidade na comunicação.
Então a gente não é contra você falar, você produzir as suas frases. A gente é a favor de que você faça isso no momento certo, quando já tiver adquirido ferramentas de comunicação, ou seja, palavras, estruturas, regras gramaticais suficientes para você colocar para fora, né? Você já absorveu bastante para poder se comunicar ao momento certo. E a gente defende sempre uma coisa de cada vez no momento correto. E como que a gente aborda essa questão? Você fala quando você se sente à vontade. Então tem gente que entra lá no encontro de conversação, ela está estudando há um tempo, ela fala, ó, me sinto confortável para tentar falar alguma coisa. Ela vai lá e fala alguma coisa. Outras pessoas não estão confortáveis ainda. Vai lá e escuta, participa, escuta os outros, vai se familiarizando mais e depois de alguns encontros se sente à vontade. A gente é terminantemente contra colocar pressão para que a pessoa fale. Isso não significa ser contra que ela fale. A gente é de uma abordagem de que a vontade de falar ela vem naturalmente. Chega uma hora que vem, simplesmente sai. Por quê? Você já escutou tanto aquele padrão, você já viu aquelas palavras sendo usadas várias vezes, aí simplesmente sai. E eu, particularmente, a minha característica, eu gosto muito de usar o japonês em contextos reais. Por exemplo, eu faço constantemente aulas de conversação com uma nativa, para praticar, para ter oportunidade aí de conversar sobre temas diversos, né? E aí quando eu tô na frente de um nativo, eu me solto bastante, porque exige que o idioma seja usado. Eu não sou muito da linha de criar situações artificiais para conversar. Nos momentos que a gente não tem com quem conversar, eu gosto de estar lendo, de estar escutando, de estar colocando mais coisas para dentro. E claro, ter a oportunidade de conversar tem muito valor. É muito legal. Mas a gente não tem 24 horas por dia disponível para conversar. Pelo menos quem não mora no Japão. E mesmo quem mora é difícil. Porque se você sabe pouco, você não tem um círculo social de japoneses. E só indo ali em estabelecimentos comerciais não desenvolve uma conversa muito profunda. É sempre meio que a mesma coisa ali. Então, se você não tem oportunidade o tempo inteiro de praticar conversação, o que você passa a ter controle, você tem disponível para fazer? Você faz se você quiser, não depende de alguém. Você pode ler mais, pode escutar mais, pode tentar escrever um texto e depois encaminhar para que alguém faça uma correção. Você pode falar sozinho, você pode fazer a técnica do shadowing, que é você escutar alguma coisa e repetir logo em seguida, tentando meio que imitar a pronúncia, a dinâmica ali daquela fala, né? O tom, o jeito que está sendo feito. Enfim, são as atividades que você tem controle para fazer a hora que você quiser. Um passo de cada vez, né? Sempre.